Hoje eu quero trazer uma palavra. Eu orei muito a Deus e falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue no último culto, no templo da Leopoldina? E Deus me trouxe um princípio muito simples, sobre o qual eu quero refletir com vocês hoje. Porque Ele disse que nós precisamos voltar para as veredas antigas. Precisamos voltar para as coisas que são simples, para que Ele possa fazer as coisas grandiosas que Ele tem na nossa vida. O princípio que eu vou trazer para vocês hoje é o seguinte: preste atenção que eu vou pedir para você repetir. Se você quer recobrar o que perdeu, diga, se você quer recobrar o que perdeu, precisa voltar para o que deixou. Vamos falar de novo? Se você quer recobrar o que perdeu, precisa voltar para o que deixou. O tema da mensagem de hoje é: recupere o que perdeu. E o texto que eu vou ler para vocês é um texto muito conhecido, mas a partir daí a gente vai refletir sobre esse princípio. Está em Joel capítulo 2, versículos 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos. Essa palavra no hebraico é muito mais simples, é voltai, shvu. Voltai para mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Como eu estou lendo no original, eu fui pesquisar essa palavra pranto. Esta palavra é a palavra utilizada quando alguém perde um ente querido. Então é um choro, não é um choro qualquer. É um choro de uma dor profunda, de ter perdido alguém querido. Uma outra utilização dessa palavra, misped, é quando você sofre uma calamidade. Como se algo destruísse, passou um furacão, destruiu a tua casa. Esta é a palavra usada aqui. E Deus está dizendo: voltai para mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Esta é a palavra pesada. E eu fiquei pensando a respeito disso. E está provado hoje pela ciência, principalmente pelos neurologistas, que toda experiência que traz muita profundidade de dor, os hormônios que são secretados pelo cérebro criam lembranças e memórias permanentes. Aquilo que não gera em nós sentimentos, a gente esquece. O cérebro deleta, mas aquilo que marca com dor ou com alegria, algo que tem emoções profundas, isso é guardado para sempre. Então Deus está dizendo que voltar para Ele de todo o coração implica numa experiência profunda de arrependimento. Uma experiência profunda, com sentimentos, com dor, com pranto. E Deus vai além. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque na cultura judaica era comum alguém rasgar a veste diante de uma situação difícil. E Deus falou: não quero que vocês rasguem as suas vestes. Eu quero que vocês rasguem o seu coração. E aí ele diz mais: e voltai-vos para mim. Convertei de novo aqui, shvu. Voltai-vos para mim, voltai-vos para o Senhor, vosso Deus. E aí ele começa a dizer as razões porque Ele quer que você se volte para Ele. Porque Ele é misericordioso, diga, Ele é misericordioso. Leia comigo: e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Essa palavra benignidade é hesed, que é graça. E se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Diga assim: para recobrar o que perdi, preciso voltar para o que deixei. Isso vale na vida. Por exemplo, na saúde.
Se você abandonar uma alimentação saudável, se você abandonar uma vida de exercícios físicos e abandonar uma vida de um sono reparador, o que acontece com a saúde? Você perde a saúde. Não adianta você orar a Deus para que Deus te abençoe a saúde se você judia do seu corpo. Essa foi para mim. Mas se você quer os benefícios de uma empresa, você não pode deixar a empresa. Porque tão logo você sai da empresa, aqueles benefícios acabam na sua vida. Sim ou não? Se você abandona uma igreja, você perde os benefícios daquela igreja. A comunhão, o ensino, a adoração que ali tem. Então este é um princípio que nós precisamos compreender, que vale também na nossa relação com Deus. Isso vale para princípios espirituais. E eu quero então dar para vocês alguns exemplos. Deus falou: se você deixa a santidade, você perde poder e autoridade. Não dá para você abrir mão da separação, porque santidade é ser separado, e não perder a distinção. Uma pessoa que anda em santidade, ela fala diferente. Jesus falava no meio dos fariseus e eles diziam: esse jovem aí fala como quem tem autoridade. Sem a santidade, você perde a distinção. Se deixamos algo, perdemos algo. Por isso podemos e devemos voltar para aquilo que deixamos. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Vocês podem começar um novo tempo, mas eu quero que vocês comecem voltando de coração para mim. E essa palavra não é só para aquele indivíduo que se perde, que está lá fora, ou que está em pecado. Querido, é para todos nós. Todos nós temos que frequentemente analisar o nosso coração e dizer para Deus: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Eu preciso voltar para Ti. Eu tenho vivido um tempo em que Deus, já há alguns meses, eu acordo orando do meu espírito: Senhor, eu quero Te agradar. Senhor, eu quero Te honrar. Me ajuda a Te honrar. Eu estou vivendo um processo de quebrantamento. E isso atrai a presença de Deus. Atrai a unção de Deus. Se você perdeu uma vida de vitória, meu querido, pode saber de uma coisa: é porque você deixou os princípios da palavra de Deus. Se você deixar uma vida de oração, você perderá muitas coisas na tua vida. Tem muita gente que tem muitas vidas, né? Tem gente que tem vida de internet. Netflix, Facebook, Instagram, WhatsApp. O que mais que tem aí? Snapchat, e daí por diante. Tem uma vida exuberante, milhares de amigos. Você tem vida de oração? Você tem vida familiar? Se você abandona algo, algum princípio, você perde algo. E o Senhor está te dizendo: eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Voltem para mim. Eu sou misericordioso, eu sou benigno, eu sou gracioso. Grande é a sua misericórdia. Voltem para mim. A única razão porque Sansão perdeu o poder é porque ele perdeu a pureza. Ele havia sido separado por Deus e ele tinha um voto de não tocar em coisas mortas, de não beber bebida forte, de não cortar o seu cabelo. Ele tinha sido separado para ser um nazireu. E Deus deu a ele uma força descomunal, um chamado, uma visão, um propósito. Ele era imparável. Ninguém podia impedir aquele homem. Sozinho ele enfrentou uma nação. Mas aí então ele abandonou primeiro a sua dignidade. Depois, ele abandonou a sua santidade. Começou a se envolver com as prostitutas. E aí ele perdeu a sua força. Perdeu a sanidade. Contou o seu segredo. Cortaram-lhe o cabelo.
Depois ele perdeu a sua liberdade, ele foi preso. E depois que perdeu a sua visão, o cegaram. E por fim perdeu o seu propósito e o seu chamado. Não dá para você abandonar os princípios espirituais de Deus e não perder nada. Eu quero dizer para você, se você é um cristão que está vivendo uma vida dupla, paralela, pode até parecer num primeiro momento, ou por algum tempo pode parecer que Deus não vai te tratar. Mas saiba de uma coisa, Ele vai te tratar. Mas você quer ouvir uma boa notícia? Se você se dispuser a voltar, você pode recuperar o que perdeu. Porque o princípio de Deus é esse: voltar para o que deixou, para recuperar o que perdeu. A maldição dessa geração, querido, é que as pessoas não querem voltar para o que deixaram, mas querem receber o que perderam. Não é possível uma coisa sem a outra. Se você abandonar a oração, a consagração, o quebrantamento, a santificação, você estará abrindo brechas para o diabo vir sobre a sua vida, roubar, matar e destruir. Agora, por que as pessoas em sã consciência abrem mão disso? Porque elas começam a acreditar que é possível viver uma vida plena à parte de Deus. Elas começam a acreditar que dinheiro, popularidade, conforto, posição podem trazer felicidade. Queridos, a mídia está aí. Quantas pessoas você conhece aí que tem tudo isso e são miseráveis? Miseráveis ricos, cheio de dinheiro, mas sem uma vida plena. Sansão acordou um dia e ele tinha perdido tudo. Porque sabe, gente, Satanás começa a te roubar e você não percebe. Primeiro rouba a alegria, a fé, você começa a esfriar com Deus e começa a caminhar um caminho de afastamento e de abandono, achando que você pode ser feliz sem Deus na tua vida. Quando ele percebeu, ele estava no meio do território do inimigo, no templo de Dagon, o deus idólatra, o ídolo dos inimigos de Israel, os filisteus. E naquele momento, ele teve um grande quebrantamento. E a Bíblia diz que Deus recobrou a ele a sua força. E num dia, Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. O Senhor manda dizer para você que Ele é um Deus de graça e de misericórdia. E se você se dispuser a voltar para Ele, Ele vai restituir o que você perdeu. Mas não pode ser pela metade, tem que ser de todo o coração. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você se humilhou e botou a cara no pó para falar com Deus? Deus espera isso de nós. Se você voltar, você vai ter o que você perdeu. Eu quero ler um texto muito interessante que está lá em 2 Reis, capítulo 8, versos 3 a 6, e depois eu explico para vocês. O texto diz assim: ao cabo de 7 anos, um tempo de fome e de seca que houve em Israel, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe
tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deus falou assim: isso é tratamento de favor. Essa mulher, por causa da seca, ela saiu de Israel, foi para a terra dos filisteus, ficou lá 7 anos. Não devia ter ido, não devia ter deixado a terra da promessa e buscar a provisão da sua vida no território do inimigo. 7 anos depois ela volta sem nada. E quando ela volta, ela não tinha mais a terra, ela não tinha mais a casa dela, não tinha nada. E aí, ela já tinha se arrependido, ela tinha voltado para Deus. E quem ela vai procurar? O rei. E quando ela chega na presença do rei, naquele tempo os reis atendiam as pessoas, estava acontecendo um negócio muito interessante lá. Estava o servo de Eliseu falando a pedido do rei. O rei ficou sabendo que Eliseu estava fazendo milagres maravilhosos. E o rei virou para Geazi e falou: escuta, me conta mais desse teu profeta. A última que ele fez, rei, ele ressuscitou um jovem, filho de uma mulher, viúva. É mesmo? Quem estava lá chegando? Na hora certa que o Geazi estava falando com o rei, a viúva que Eliseu tinha ressuscitado o filho, voltando do seu exílio. Ela chega lá, o rei fala: é verdade o que ele está contando? Ela fala: é verdade, meu filho foi ressuscitado, agorinha. Eu estou vindo do lado dos filisteus, meu filho ficou doente, morreu, Eliseu orou, ele ressuscitou. O rei ficou tão impactado, falou: é o seguinte, já que Deus fez isso na tua vida, devolve. O que você tinha para pedir? Não, é que eu perdi minha terra, devolve a casa, devolve a terra, e tem mais, tudo que a terra produziu até agora, você devolve também. Isso é justiça? Não, isso é graça, isso é favor, isso é misericórdia. E Deus está dizendo para você que quando você volta para o lugar onde Ele tem para você, Ele vai fazer além da justiça, Ele vai fazer o favor. Mas quem a mulher foi procurar em primeiro lugar? O rei. E o Senhor falou para você hoje: procure o rei. Tem muita gente procurando a sua felicidade, a sua plenitude em pessoas. Não espere de pessoas, espere do rei. Não fique esperando do teu patrão, do teu chefe ou de quem quer que seja. Quem pode restituir a tua vida é o rei. E Deus está dizendo: voltai para mim, porque eu tenho uma bênção para você. Eu tenho ofertas de libação para que você me oferte. Deus está dizendo para essa igreja: se você não voltar para o que deixou, não vai restituir o que perdeu. Mas se você voltar para onde você deixou, Deus vai restituir o que você perdeu, amém? Mas procure o rei. O favor, queridos, eu refleti muito nessa palavra e eu comecei a imaginar como é que as pessoas vão perdendo e não percebem. Porque Satanás, ele vai te subtraindo devagarzinho. Ele te dá algumas coisas e te tira outras mais importantes. E a hora que a pessoa percebe, ela está enredada. Começa a justificar: não, eu estou assim por causa da crise. Eu estou assim por causa da fome, por causa da seca. Eu estou assim porque meu marido não é bom. Eu estou assim porque minha mulher não é boa, não me ajudou. Eu estou assim porque eu cometi erros. E o Senhor me mandou dizer para você: na crise Ele traz a bênção, no erro Ele restitui. O Senhor diz para você hoje: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te fie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor está dizendo para esta igreja: ainda que as tuas veredas sejam tortas, Ele vai endireitar. Mas nós temos que reconhecer, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas ele trabalha na autoridade que damos a ele, na brecha que abrimos. Então não justifique, não relativize. Reconheça perante Deus: Senhor, eu errei, mas eu estou aqui.
E Deus vai agir com favor, como Ele disse para aquela mulher. Você não devia ter saído. Não era lá que estava a tua provisão. Mas eu faço você chegar na hora que o coração do rei está recebendo a graça de descobrir que eu estou operando. E quando ele soube que Eliseu foi instrumento para operar o poder na vida daquela mulher, ele falou: quer saber? Se Deus está com ela, eu vou devolver tudo. E mais, pode pagar para ela a renda da terra que ela recebeu até agora, que ela deixou de receber até agora. Quantos aqui creem que Deus pode fazer isso na sua vida? O Senhor está te dizendo que se nós botarmos a cara no pó, se nós nos arrependemos, você vai viver uma experiência de restituição e plenitude, porque Deus é rico em misericórdia. Amém? Mas fora dele, irmãos, não existe vida plena. A chave é voltar para o rei. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus tem uma palavra para a igreja de Éfeso. Era uma igreja operante, de boas obras, mas olha o que Deus fala para eles, lá em Apocalipse 2, 4, 5. Aliás, Ele não falou só para eles, falou para mim. E está falando com vocês hoje. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quando você abandona uma coisa, o que acontece? Você perde outra. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo: ou vocês voltam a me amar em primeiro lugar, ou eu vou tirar o candeeiro. O candeeiro era um candelabro de fogo. Jesus está dizendo: se vocês não me amarem como me amavam, eu vou tirar o fogo, a paixão, o amor. Eu vou tirar a minha presença, eu vou tirar a minha luz. E querido, a pior coisa, a coisa mais trágica que pode ouvir, o maior juízo que Deus pode trazer para alguém, é tirar a luz do entendimento. A pessoa começa a entender, a olhar para o mundo de outra maneira, e não sabe que está andando nas trevas, porque a luz já saiu. Eu tenho orado a Deus: Senhor, que a minha vida jamais perca o entendimento de quem Tu és, da importância que o Senhor tem para mim, do lugar que o Senhor deve ocupar na minha vida, porque, querido, tudo na vida passa, as pessoas passam, a riqueza passa, as situações passam, o poder passa, a honra dos homens passa, o que vai sobrar lá na eternidade é o meu relacionamento com Deus. Então eu quero dizer: volta, igreja, volta para o Senhor, que é rico em misericórdia, em graça. Arrepende-te e volta, senão eu retirarei o candeeiro. Uma igreja sem a presença do Espírito é um clube. Nós queremos a presença do Espírito, nós queremos o calor do Espírito. Querido, quando você se quebranta para Deus, em seguida vem a alegria do Senhor. Amém? Viver uma vida de arrependimento. Se deixarmos o primeiro amor, perdemos o fogo, a paixão, a luz do entendimento. Muitas pessoas, eu fiquei pensando, todos os dias, irmãos, eu sento com a minha mulher e eu tenho um momento maravilhoso com ela. A gente se ama, a gente declara o amor um pelo outro. A gente assiste aquela novelinha, agora tem as novelas bíblicas, né? Nossa fé encorajada. A gente pega na mão, eu deito no colo dela, ela deita no meu. E eu falo: meu amor, que é isso que a gente tem? Por que é tão especial? E muita gente olha para nós e pensam, e pessoas pensam que a gente vive bem assim, porque eu sou bom, porque ela é boa. Não, queridos, é porque Deus é bom.
é porque nós nunca nos afastamos dele. E quando a gente está perto dele, as coisas ficam mais claras. Eu vejo ruindade no meu coração. Às vezes eu falo coisas para ela que eu não precisava ter dito. Mas porque eu amo a Deus, eu corro atrás dela. E me arrependo e rasgo o meu coração. Se tiver que me ajoelhar perto dela, eu faço. E Deus fecha a ferida. E ela também comigo. O segredo, meu querido, de qualquer vida vitoriosa é um só. É a presença de Deus na nossa vida. Se o Senhor é o Senhor da tua vida, se você o amar, Deus está te dizendo: eu estarei presente. Os teus inimigos cairão, virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Mas quando a gente acha que a gente pode se alegrar a parte dele, viver uma vida independente dele, aí você abre uma brecha para que o ladrão venha roubar, matar e destruir. A boa notícia é que se você voltar, o Senhor te diz: eu derramo a alegria de volta, as lágrimas e o frescor da minha presença. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Não tem nada que me faz chorar mais. Aliás, eu choro para tudo, né? Até para propaganda de margarina. Mas o que me faz mesmo chorar é perceber a bondade de Deus pela minha vida. Eu reconheço que Ele faz muito mais por mim do que eu mereço. Lucas capítulo 15 nos conta a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, mas ele foi enganado e passou a acreditar na ideia que ele podia viver bem fora da presença do pai. Então ele abandona o pai, abandona a fazenda, abandona as bênçãos e pede parte, a herança dele ele leva embora. E o interessante é que durante todo aquele tempo que ele foi gastando de maneira dissoluta, ele não percebeu que ele precisava do pai. Até o momento que ele perdeu tudo. E ele olhou, os olhos dele foram abertos e ele viu que ele estava numa pocilga, comendo comida de porcos. Posso te falar uma coisa? Agradeça a Deus pela pocilga. Porque tem momentos que a gente só abre os olhos quando Deus permite que a gente perceba o que perdeu. E naquele momento, ainda que ele não tivesse certeza da reação do pai, ele disse: eu vou voltar, porque aqui eu estou sendo tratado de um jeito que na casa do meu pai os servos são tratados muito melhor. E ele volta, cheio de dúvidas. Como muitos crentes têm dúvida se Deus vai aceitá-los de volta, se vai restituir a vida deles. Mas no meio do caminho, ele vê o pai levantando as suas vestes e correndo para ele. Enquanto ele vinha devagar, por causa do temor, da rejeição, o pai estava correndo. E o Senhor me manda te dizer: Deus está correndo na sua direção para restituir a tua vida, para restaurar o que o diabo te tomou. Mas volte para ele. Volte para ele. O pai o abraça, o beija, nem toca no assunto. Manda trazer o anel de filiação, bota sandálias nos pés, roupas limpas e diz: manda matar o novilho cevado, o boi gordo, que representa Jesus. Porque meu filho estava perdido e foi achado e voltou. Deus está te dizendo que o que te espera quando você volta para Ele é festa, é aceitação, é restauração, é restituição.
Mas tem muito pai pródigo hoje. Não é só filho pródigo, não, tem pai pródigo. Que abandona a família, perde a dignidade, perde a honra e perde também o respeito dos filhos. Por quê? Porque se afasta da vontade de Deus. Volta para Deus. Volta para Deus. Porque Deus está te esperando. Amém? Diga assim, a boa notícia é que sempre eu posso voltar. A igreja moderna, irmãos, perdeu muitas coisas. Perdeu os sinais e as maravilhas. Porque preferiu o racionalismo. Uma teologia que prega a finitude e a cessação. É chamado de teologia cessacionista. Deus já não opera mais como operava antes. Mentira! O que mudou foi a fé dos homens no Deus que faz todas as coisas. Deus não mudou. É a igreja que tem mudado. Perdeu a adoração radical. Hoje nós queremos shows onde o homem é o centro, quando na verdade a glória tinha que ser de Deus, tem que ser de Deus, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, igreja, vamos adorar de maneira radical. Eu fico vendo essas coisas, eu nem ligo, né, televisão na época do carnaval. Mas às vezes você entra na UOL, você vê as pessoas inebriadas pela carne, droga, prostituição, bebida. Mas quando chega na igreja, os crentes não têm exuberância da alegria. Claro, não dá para você se alegrar lá no mundo e achar que o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Nós temos que buscar a Deus e nos santificar, porque é tempo da glória de Deus se manifestar no meio do seu povo. A glória de Deus, a adoração é para Ele, e somente para Ele. Se aquilo que Deus ama, você não ama, se aquilo que Deus odeia, você não odeia, então é porque você não está andando com Ele. Existe poder no Espírito Santo. Existe poder no sangue do Cordeiro. Existe poder no nome de Jesus. Devemos nos quebrantar, irmãos. Rasgar o coração. Sabe o que sucede à adoração verdadeira? A esse quebrantamento, eu vou ler para vocês. Isaías 61, versos 1 a 3 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isto é o que Jesus falou quando ele leu as Escrituras na sinagoga de Nazaré. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Cutuca o teu irmão, diga assim: quebranta a tua vida, meu irmão. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí ele diz: a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Senhor te diz hoje, igreja, se você se quebrantar e rasgar o coração, virá veste de louvor, coroa de justiça, alegria ao invés de pranto. Amém, irmãos? Igreja, vamos nos quebrantar perante o Senhor. Se você está afastado, volte. Se você está amargo, Deus tem vestes de louvor para você. A sua segurança, a sua felicidade não está em ninguém. Eu estava aconselhando uma pessoa que
cometeu muitos erros no casamento, se drogou, prostituiu, a mulher o abandonou. E ele disse para mim: pastor, eu voltei para valer para Jesus, mas a minha mulher não me quer mais, eu vou tirar minha vida. Eu falei: então você não voltou para Deus. Então você está voltando para ver se Ele faz um favor para colocar alguém para ser o seu Deus. Deus pode restituir o seu casamento, Deus pode restituir qualquer coisa na sua vida, mas nada disso pode se tornar Deus na tua vida, porque não é um homem, não é uma mulher, não é um emprego, não é uma posição, não é um dinheiro que vai fazer você ser uma pessoa plena. Somente Deus pode ser esta pessoa. Então voltar para Ele, porque é Ele o Senhor, quem nos dá segurança, quem nos dá alegria. Eu quero usar o exemplo de Davi. Quando Israel pecou, principalmente Eli, o sacerdote e os seus filhos pecaram, Deus permitiu que na guerra a arca da aliança fosse levada para os filisteus. E a arca da aliança ficou 18 meses fora da presença de Deus, do povo de Deus. E de repente a arca começou a causar muitos problemas, tumores nos filisteus. O rei Dagom caiu 2 vezes, se espedaçou perante a arca, a ponto de eles não quererem mais aquele negócio, e mandaram para Israel. Davi manda buscar a arca, e ao invés de obedecer e trazer a arca no ombro dos sacerdotes, ele bota num carro de boi. Vocês conhecem a história, o boi tropeçou, a arca foi cair, Uzá pegou, tocou na arca e morreu na hora. Davi fica com medo e fala: não vou levar mais a arca para Jerusalém. E ele deixa na casa de Obed-edom por 90 dias. E os rabinos dizem que no período de 90 dias, Davi não compôs nenhum salmo. A alegria dele foi embora. Mas ele ouviu falar que na casa de Obed-edom, um homem simples, pobre, a mulherada começou a engravidar. Os animais começaram a procriar mais filhotes. E a bênção de Deus estava naquela casa. Ele falou: o quê? Manda buscar a arca do Senhor já. E quando a arca entra em Jerusalém, Davi novamente começa a salmodiar, a cantar, e a música, e a dança, e a alegria exuberante, porque a presença de Deus voltou para a presença de Davi em Jerusalém. Aleluia, irmãos! E o Senhor manda te dizer que se a presença de Deus estiver na tua vida, pessoas vão ouvir dizer o que Deus está fazendo na tua casa, a restituição, a transformação, a graça e o favor. E as pessoas vão dizer: traga a arca para mim, porque eu quero a presença de Deus na minha vida. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: somente o Senhor traz plenitude na sua vida. Conversão é mudar a mentalidade. Mais do que nunca, o mundo de hoje precisa de uma igreja com a mentalidade convertida. Não permita que a mentalidade do mundo transforme a sua mente. Seja você um instrumento de transformação, porque contra fatos não há argumentos. Se você tiver, meu querido, o Senhor me manda te dizer, isso é para todos nós. O propósito e a vontade de Deus para a sua igreja é nos usar como luz para os povos. A tua guerra é dele, se a guerra dele for sua. É impossível deixar algo sem perder algo. Mas Deus está dizendo para nós: é um novo tempo. Diga: é um novo tempo. Diga: é uma nova oportunidade. Vamos voltar para o Senhor. Quantos aqui se lembram de como você era quando era novo convertido?
Você se lembra que você cria em tudo? Você se lembra que você tinha alegria nas coisas de Deus? Deus está dizendo, é esse o primeiro amor que eu quero. Amém, irmãos? Deus, eu quero terminar esta palavra dizendo quem é Deus, para você se lembrar dele. Diga assim, ele é misericordioso. Misericórdia significa que ele sente no seu córdia, no seu coração, a sua miséria. Diz que é compassivo. Compassivo significa que ele padece com você as suas dores. E tardio em irar-se. Querido, Deus não quer se irar. O fato de você estar andando em pecado e Deus não ter posto a mão sobre a tua vida, não é porque Ele não está achando que tem nada demais. É porque Ele, como Pai, Ele não quer te disciplinar. Mas acredite no que eu te digo, se você não se converter, Ele vai te disciplinar. Mas Ele é tardio em irar-se. Grande em recede, diga recede, graça, grande em graça, e se arrepende. Esta palavra rá, não é um mal que ele cometa, mas também traduz por calamidade. Quem aqui é pai e já teve que bater no seu filho alguma vez? Quem aqui já chorou por ter feito isso, depois que fez? É isso que a Bíblia está dizendo. Deus não quer nos disciplinar. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após de si uma bênção. Olhe para o teu irmão e diga assim, Deus tem uma bênção na tua vida. Uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Feche os seus olhos, meu querido. Não endureça o seu coração. Fale com Ele. Eu tenho me quebrantado muito na presença de Deus. Eu tenho agradecido a Deus até pelas perseguições. Eu falo, Senhor, eu te agradeço tanto pela perseguição. Porque quanto mais me perseguem, mais eu corro para a tua presença. E eu quero te dizer, meu querido, que não existe um colo mais confortante do que o do Pai Celeste. Não existe um abraço mais inclusivo e perdoador do que o nosso Pai Celeste. Volta para Ele. Volta para o primeiro amor. Volta para o entendimento que somente Ele te dá segurança. Somente Ele planifica e enche a tua vida. Deus te chamou por um propósito. Ele te deu dons e talentos. Mas Satanás quer usar deste talento, como fez com Sansão, para o seu próprio benefício e não para aquilo que Deus tem para a tua vida. Põe a mão no coração e diga, Senhor, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, pelos que eu sei, pelos que eu não sei, pela minha frieza, pela falta de paixão por Ti e pela Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para o Teu propósito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo disse ao apóstolo Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7. O teu coração é de pai, e o pai sempre perdoa. Mas como filho, não me deixe ficar longe, não me deixe ficar frio,
não me deixe me afastar de ti. Eu quero estar aos seus pés. Eu quero agradar a tua vida. Eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero ter uma palavra de alegria, de esperança, de louvor. Hoje eu deponho do meu coração toda falsa segurança, todo tesouro humano, e eu entronizo o Senhor na minha vida. Como aquela mulher procurou o rei, eu estou diante do teu trono. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu volto para ti, para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia.